Fala aí, galera, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo nós estaremos reagindo aí aos comentaristas da Sport TV que vão falar sobre essa grande final entre São Paulo e Independente Del Valle. É a final da Copa Sul-Americana que acontecerá neste sábado às 17 horas na Argentina. A maioria dos torcedores serão São Paulinos, pessoal. A maioria da torcida vai ser São Paulina. E o Tricolor vai em busca aí desse título que é de suma importância para as pretensões do Tricolor, principalmente em 2023, porque além do título da Sul-Americana, o São Paulo estaria classificado para a Libertadores 2023. Então é muito importante a conquista desse título aí para o Tricolor paulista. E nós estaremos reagindo aí àquilo que os comentaristas disseram aí sobre essa partida. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo estaremos reagindo aí ao debate da grande final da Sul-Americana entre São Paulo e Independente Del Valle. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Paulo Futebol Clube vai jogar contra o Independiente Del Valle. O jogo acontece lá em Córdoba, na Argentina. Torcida se mobilizando. Recebi vários vídeos da galera nos aviões, cantando o hino do São Paulo, cantando as músicas da torcida do São Paulo. O pessoal começa a encher Córdoba com as cores do tricolor. E vamos para lá agora, porque lá o Sibila, nosso correspondente na Argentina, traz todas as informações e atualiza o São Paulo para a gente. Fala lá, Sibila. O São Paulo esteve nesta sexta-feira aqui no estádio Mário Kempes, palco da decisão da Copa Sul-Americana, para fazer o reconhecimento de gramado. Como a gente pode ver, o estádio está muito bem cuidado, o gramado está muito bem cuidado. A gente vê alguns jogadores até bem à vontade, como o Jonathan Calleri, grande esperança de gols do torcedor são paulino. O Calleri que já foi campeão aqui em Córdoba, no estádio Mário Kempes, pelo Boca Juniors em 2015, quando foi campeão da Copa Argentina. O Rogério Ceni está vivendo com muita expectativa essas horas prévias ao jogo contra o Independente Del Valle, com 25 anos de carreira como jogador do São Paulo e agora, na sua segunda passagem como técnico, ele falou da importância que seria para ele a conquista desta Copa Sul-Americana. Acontecendo essa conquista, talvez seja a mais especial de todas, porque ser treinador do clube que você jogou por 25 anos e ter a oportunidade de vencer, sem dúvida é marcante. Eu acho que remete a grandes momentos da história. Como garoto, com 17 anos, quando eu cheguei, ou mesmo já um pouco mais velho, aos 42, quando eu parei, né? Eu acho que tem uma simbologia, para mim, um significado muito grande. O São Paulo está praticamente definido, só falta saber quem vai jogar na lateral direita. Olha, a imprensa tentou tirar essa informação do Rogério Ceni, ele disse que já escolheu, mas não quis revelar se será Rafinha ou Igor Vinícius, não deixou nem o Luciano responder essa pergunta, ou seja, todo aquele mistério que faz parte de uma decisão. O Rogério também elogiou demais o Independente Del Valle, um time que vem revelado muitos jogadores, vem conseguindo chegar a decisões de torneios sul-americanos e que vai enfrentar o São Paulo então amanhã. O São Paulo que terá maior presença de torcida aqui no Mário Kempes. Agora falta saber se o estádio estará cheio. O Rogério Ceni falou que se o Mário Kempes não estiver cheio e o São Paulo for campeão, os jogadores terão a noção desse título quando chegarem em São Paulo e verem a recepção da torcida. Então fica toda a expectativa aí do torcedor são paulino por esse jogo que o São Paulo pode vir a conquistar a segunda Copa Sul-Americana da sua história. Valeu, Rafael Sibila, direto lá de Córdoba com as informações do São Paulo. Del Valle ou Del Valle? Eu sempre chamei de Del Valle, né? Mas o Sibila está lá há bastante tempo na Argentina, está por dentro do que se fala no espanhol, mas o castelhano, da pronúncia, é um time que chega forte, né? Invicto para a final, com 5 vitórias e 1 empate, 13 gols marcados, 2 sofridos. O Martín Anselmi, que foi auxiliar do Ángel Ramírez, prioriza o jogo também por baixo, gosta de atrair mesma o escola, né, adversário. Pedrinho? Então, assim, não é um jogo
fácil para o São Paulo, não. Um time ajustado. E vocês repararam aí, né, que o Sibila falou sobre o Rogério Ceni, a dúvida na lateral direita entre o Igor Vinícius e o Rafinha, mas o Rogério falou sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o treinador do São Paulo. O Luciano falou que ele não sabe a escalação ainda. Ele sabe, mas não quer falar para você. E você pode falar pra gente a escalação? Também não. Mas o que você pensa para amanhã sobre a escalação? Rafinha e Igor Vinícius, a gente já falou bastante sobre isso. Você já definiu? Com certeza. Um dos dois vai estar em campo, um dos dois vai jogar pelo lado direito do campo. O Rogério tá de bom humor, hein, PVC? É um bom sinal, será? Vai Rafinha ou vai Igor Vinícius? Eu acho que vai Igor Vinícius. Vai o Igor. A informação que eu tive de Córdoba hoje é que vai jogar o Igor Vinícius. Eu imaginava que fosse jogar o Rafinha. Claro que a gente precisa esperar a escalação sair oficialmente, mas a informação que vem de Córdoba é que o Igor Vinícius ganhou a briga. Eu vou tentar entender por quê, porque tinha clareza para mim que ele estava fazendo o Rafinha dando a saída de 3 por trás, esticando o Alisson para dar amplitude pelo lado direito e a proteção é o Rafinha também para uma eventual escapada. Agora sim, talvez pelo fato de o Del Valle jogar com o Sornosa e com o Lautaro Dias vai jogar. Era a dúvida, o atacante argentino do Independiente Del Valle passou a semana machucado, treinou separadamente, mas vai para o jogo amanhã. E talvez por ele ter o Sornosa como um jogador de mais rotação, ele use o Pablo Maia para fazer, não um terceiro zagueiro, mas para dar proteção para os dois zagueiros e deixar o Igor Vinícius fazer uma dupla pela direita, como o Reinaldo e o Patrick fazem pela direita. O Igor e Alisson pela direita, para tirar um pouco desse time um pouco penso que é o São Paulo, né? O São Paulo depende muito do lado esquerdo e pode depender um pouco menos do lado esquerdo se tiver também uma dupla de Igor com Alisson. Claro, vamos esperar a escalação oficial, mas a informação, repito, que vem da Argentina é que vai jogar o Igor Vinícius. Vamos colocar o campinho aqui com a provável escalação do Rogério Ceni para essa decisão contra o Independiente Del Valle? Eu falo Del Valle, mas o argentino fala Argentina, Boca Juniors, Independente Del Valle. Mas Independente Del Valle é do Equador, então aqui nós vamos falar Del Valle mesmo. Felipe Alves no gol, aí o quarteto defensivo com Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. No meio-campo, Pablo Maia, Nestor, Alisson e Patrick. No ataque, Luciano e Caleri. E aí, Pedrinho? Então, a forma com que o São Paulo chega na linha de fundo pelo lado direito é diferente do que pelo lado esquerdo. Primeiro, o Reinaldo é um passador com uma qualidade enorme e ataca pouco a profundidade, né? A maioria dos passes do Reinaldo já é da intermediária. E em alguns gols que o São Paulo faz, o Patrick faz uma diagonal na frente do Reinaldo, né? Leva a marcação, o Nestor entra dentro da área, aconteceu o gol essa semana dessa forma. Então tem o ataque ao espaço ali. Já do outro lado, ele sustentava o Rafinha um pouquinho mais, né? Vai jogar o Igor Vinícius, provavelmente, o que a gente acha. E chegava muito mais com condução pela individualidade, né? O Alisson conduzindo, né? E agora com o Igor Vinícius é mais uma força por aquele setor. Eu acho que o São Paulo está equilibrando as ações, né? O lado esquerdo é muito forte, chega muito por ali. O Igor Vinícius já vai na profundidade, né, Já dá profundidade pelo lado. Eu acho que equilibra um pouquinho, né? Já tem um ímpeto ofensivo um pouco maior do que o Rafinha, até como característica mesmo. Mesmo o Rafinha mais jovem, o Rafinha sempre foi um cara de raciocinar mais o jogo. O Igor Vinícius tem um ímpeto físico maior do que o Rafinha, já por característica. Mas ele equilibra um pouquinho, né? Porque ele sabe também que o Martim Anselmi vai estudar o São Paulo e ver o potencial do São Paulo, que é um jogo muito forte pelo lado esquerdo. Então, acho que ele equilibra um pouquinho isso. Vamos dizer assim, de decisão, que vale alguma coisa, ele tem dado boa resposta, né, PVC? O São Paulo? É que o Del Valle também dá, né? O São Paulo, o Del Valle tem, de 2016 para cá, ele ganhou a Copa Sul-Americana, ganhou 3 Libertadores Sub-20, é um time que também é perigoso. Agora, o São Paulo respondeu bem, por exemplo, no Campeonato Paulista, no primeiro jogo, não conseguiu responder fora de casa no segundo jogo. Eu acho que o Rogério, ele tem uma questão com essa... Estou dizendo, assim, na parte mais recente, não estou nem falando tão lá de trás. Estou dizendo mais no retrospecto mais recente, depois que ele encontrou meio que esse time e o considera titular, com o Luciano, com o Caleri, sem o Igor Gomes, com o Nestor, com Alisson e com o Patrick. Acho que o time tem dado boa resposta nesses principais jogos, assim, os jogos em que o São Paulo é mais exigido. Não, mesmo na eliminação para o Flamengo. No primeiro jogo, isso que eu ia falar, no Morumbi foi superior ao Flamengo. Foi.
Assim, mas ele foi não melhor. Foi, mas você não concorda. E não é jogou isso? com o Luciano, jogou com o Patrick e optou de jogar sem o Luciano. Que aí ele voltou, faz 5 jogos que ele voltou a jogar com esse sistema que ele usava no começo do ano. Que eu chamo de 4-1-3-2, porque o Pablo Maia joga um pouquinho atrás dessa linha de Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick. E isso já era uma preparação para o jogo contra o Independente Del Valle. Eu acho que o Rogério tem não é um vício, estou tentando achar a palavra. A predileção. Tem uma zona de segurança dele. Quando ele percebe que o time não consegue responder, ele volta para a zona de conforto, que é o esquema com 3 zagueiros. Que tanto o ajudou como goleiro. Né? Ele foi campeão, tricampeão brasileiro, campeão do mundo, campeão da Libertadores, jogando com 3 zagueiros. Ele volta para os 3 zagueiros. Ele perdeu o Arboleda, ele tentou fazer um time que conseguisse ser mais agressivo, que conseguisse... E aí voltou para o sistema do Campeonato Paulista, que levou o time até a decisão, com o Pablo Maia de primeiro volante, essa linha de 3 com o Nestor fazendo a ligação. Tem funcionado. O time jogou algumas boas partidas, teve dificuldade contra o Avaí no começo do jogo, mas ganhou o jogo bem. O São Paulo tem uma coisa, por outro lado, que é assustadora pela tradição e pela história do São Paulo desde a conclusão da obra do Morumbi em 70. Finais. O São Paulo, finais, em 2006, jogou a final da Libertadores. Depois ele foi tricampeão brasileiro sem jogar a final. Aí ele jogou, nos últimos 15 anos, ele jogou a final da Sul-Americana, a final da Recopa Sul-Americana, a final do Campeonato Paulista de 19, a final do Campeonato Paulista de 22 e vai para a 5ª final. Para um time que era campeão todo ano. Por isso a torcida do São Paulo está nessa fissura de ser campeão. É muito importante para o São Paulo voltar a ser campeão e ser campeão pelo 2º ano seguido. Porque no ano passado foi campeão paulista. É devolver para um clube a cultura, o hábito de ser campeão. Porque o jogador que vai entrar no São Paulo vai saber que ele está no vestiário do São Paulo para ser campeão. E aí, Pedrinho? É expectativa boa. Eu acho que é o melhor ajuste do Rogério, né? Ele teve muitas dificuldades durante a temporada por tudo que aconteceu. Muita lesão também. Muita lesão, algumas coisas estruturais do clube que ele teve que se posicionar, até dispor de uma certa forma, e aí você perde um pouquinho a conexão com o que é o teu trabalho, que é o campo dele. Ele teve que direcionar para alguns setores ali para mobilizar e ter uma segurança para dentro do campo, ele poder só pensar nisso. E aí ele faz alguns movimentos tentando equilibrar o time, tira o Luciano, como a gente falou, estrategicamente para aquele jogo contra o Flamengo. Eu entendi e deu uma resposta positiva, mas eu acho que ele equilibrou agora, quando ele bota Luciano e Calleri, pressionando os 2 zagueiros adversários, ou 3. 2 homens que podem dar um vigor físico interessante, cada um com a sua característica. O Patrick faz um corredor, vai e vem numa força impressionante. O Alisson tem uma capacidade de velocidade, taticamente ele entrega muito, sai sempre esgotado dos jogos. Sofreu muito com lesão na carreira também por causa disso, um jogador que se doa ao máximo. E vai alternando em alguns momentos a lateral para fazer alguns movimentos diferentes, até com a referência que o PVC falou. A saída os 3 zagueiros que o Rogério Ceni jogou quando ele era goleiro, os movimentos eram diferentes dos 3 zagueiros que ele... 3 zagueiros não, os 3 homens de trás que ele utiliza hoje, né? Sem dúvida. Os movimentos são diferentes. Então, assim, com o Igor Vinícius também muda um pouquinho do que ele pode fazer de movimento no jogo, né? Eu não sei se ele vai segurar o Igor Vinícius. Difícil, né? De repente ele pode fazer até o contrário. Porque a melhor né? característica do Igor Vinícius é atacar. De repente ele pode fazer até o contrário. De repente sustenta até o Reinaldo, se ele quiser uma saída de 3, solta mais o Igor Vinícius, traz o Alisson um pouquinho para dentro. Eu acho que não, sabe por quê? Ele tem em muitos jogos ele fez perseguição individual. O que eu acho que ele vai fazer é grudar o Pablo Maia no Sornossa. Porque o Sornossa é o 2º atacante do Del Valle. E o Sornossa circula. O Sornossa não é um atacante de profundidade. Então você não precisa de um zagueiro para marcá-lo. O Pablo Maia voltou a crescer. Ele fez isso com o Flamengo no Morumbi. E apesar de ter feito um grande jogo naquele dia, as perseguições individuais, elas têm... Desencaixe, né? Elas têm porque quando deu o contra-ataque escapou... Porque se eu me livro de você, acabou. Desmonta tudo. E o Sornossa tem a capacidade de se livrar, mas eu acho que ele vai grudar o Pablo Maia no Sornossa e vai marcar o Lautaro Dias com o Diego e com o Léo. O Diego sobe para marcar, o Léo vai fazer a cobertura, eventualmente invertendo. Vai bater os 2 alas, os 2 laterais,
já que o Pablo Maia faz, não o terceiro zagueiro, mas faz a perseguição individual com o Sornosa, ele vai bater lateral com os alas do Independente Del Valle, né? De um lado, o Matias Fernandes bate com o Reinaldo, do outro lado, o Igor Vinícius bate com o Chaves, e ele empurra o Del Valle para trás. Agora, o Del Valle vai fazer marcação no bloco médio, retomada e rapidez para chegar na frente. Veremos. Vamos ouvir o Rogério Ceni mais uma vez, agora sobre a temporada do São Paulo. Fala, Rogério. Do Campeonato Brasileiro, tivemos aí nesta quarta-feira o Fortaleza vencendo o Flamengo 3-2, Fluminense vencendo o Juventude 4-0, Corinthians vencendo o Atlético Goianiense 2-1, Coritiba 1-0 no Ceará, Cuiabá 2-1 no América Mineiro, Palmeiras venceu o Atlético Mineiro 1-0, Botafogo venceu o Goiás 1-0, Internacional e Bragantino ficaram no empate em 0-0. A classificação atualizada após a 28ª rodada, temos em primeiro lugar o Palmeiras com 60 pontos, segundo o Fluminense 51, terceiro o Internacional 50, quarto Corinthians 47, quinto Flamengo 45, sexto Atlético Paranaense 44, sétimo Atlético Mineiro 40, oitavo América Mineiro 39, nono Botafogo 37, décimo Santos 37, décimo primeiro Goiás 37, décimo segundo São Paulo 37, décimo terceiro Bragantino 35, décimo quarto Fortaleza 34, décimo quinto Coritiba 31, décimo sexto Ceará 31, décimo sétimo Cuiabá 30, décimo oitavo Avaí 28, décimo nono Atlético Goianiense 22 e em 20º o Juventude com 19 pontos. Então tá aí a classificação atualizada da Série A 2022 após os jogos desta quarta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.